Graça e paz, bom dia. Tô passando aqui para desejar um ótimo dia para vocês, na paz do Senhor, cheio de bênçãos, que o Espírito Santo de Deus te direcione, te guarde, te proteja nesse dia. Esse é o dia especial que fez o Senhor para nós, então devemos nos alegrar nele, devemos exaltar ao Senhor nele, no nome de Jesus, amém? Esses últimos 3 finais de semana, nós ministramos a respeito de Salmo de número 1, né? E a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado é o homem, amém? Que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, amém? Louvado seja o Senhor. Então, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem ou a mulher que procede dessa forma, né? De que forma, pastora? Da forma como Deus gerou o homem para proceder. Um dos significados para a palavra bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é próspero, né? Aquele que se dá bem na vida. E uma tradução que eu achei bem interessante para essa palavra, uma outra forma que ela pode ser entendida, é que bem-aventurado é aquele ou aquela que desfruta. Amém? Então o Espírito Santo me levou lá em Gênesis, no capítulo de número 1, né, 2, 3, na criação, onde Deus, quando ele faz o homem ali do pó da terra e coloca o homem no jardim, Deus o coloca no jardim para quê? Para que ele desfrutasse de tudo aquilo que Deus já havia feito no jardim. Porque quando Deus faz o jardim, já está tudo pronto, amém? Quando ele coloca o homem no jardim, então a terra começa a dar os seus frutos, começa a prosperar para que o homem pudesse desfrutar, certo? E além de desfrutar de tudo isso, todos os finais de tarde Deus ia ter com o homem, porque um dos maiores prazeres do Senhor, se não o maior, é desfrutar da nossa presença, né? E o desejo do coração dele é que nós tenhamos também prazer em ter ou em estar na presença do Senhor, amém? Então Deus, ele nos gerou para nós desfrutarmos de toda a plenitude, de toda a glória e também de toda a majestade, de toda a presença, de todo o seu amor. Só que com a queda do homem, né, veio o pecado, entrou no mundo, o homem perdeu essa consciência de desfrute. Agora teve que trabalhar, conquistar, né, as suas próprias coisas e trilhar o outro caminho. Só que agora, mediante ele, estava um caminho de morte também por causa do pecado. Então, Deus, amando a sua criação, envia o Salvador, que é Jesus Cristo, para nos conduzir de volta a este lugar de desfrute, a este lugar na presença dele, a este lugar de bonança, que é onde ele tem prazer de nos ver. É onde ele tem prazer, onde eu e você esteja, desfrutando de toda a plenitude, de toda a glória e principalmente da sua presença. Então, o Senhor traz a pessoa de Jesus, o seu Filho, que morre por mim e por você, e uma vez que nós o recebemos, aceitamos na nossa vida, então nós nos tornamos novamente filhos de Deus, amém? Amados, e a palavra de Deus diz que tal como ele é, assim também somos nós. E agora o Senhor começa, após nós recebermos Jesus e confessarmos como Senhor das nossas vidas, Deus começa então a restaurar por meio do seu Espírito a nossa consciência, né, que é uma das coisas que eu sempre digo que a gente perdeu no jardim, né, com a queda do homem. O homem perdeu a consciência de quem ele era em Deus e de quem Deus era nele, certo? Então ficou meio perdido. Mas uma vez que Jesus vem e entra novamente na nossa vida, o seu Espírito, né, que é o Espírito Santo de Deus, começa a restaurar em nós a consciência de quem somos em Deus e de quem Deus é em nós, né? Deus, nosso Pai amado, que nos criou, que sempre tem o melhor para nós, e nós, né, temos de volta a consciência que somos filhos também amados do Senhor e que nada pode nos separar desse amor. Então o Senhor vai por meio do seu Espírito nos ensinando novamente a caminhar para vivermos e desfrutarmos novamente de toda a plenitude de toda a sua glória, né? E ele usa o quê? A sua palavra para nos ensinar, para nos dar direção, para nos conduzir. Então, no Salmo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Bem-aventurado. Então Deus está falando assim, ó, filho, filha,
Você foi feita para desfrutar, você foi feito para desfrutar de tudo que eu posso oferecer nessa terra e de tudo que você poderá desfrutar, que eu posso oferecer na vida vindoura, certo? Só que ele vai dizer assim para mim e para você, ó, mas preste atenção, porque bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher, desfrutará o homem ou a mulher, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, certo? Que não dá ouvido à voz daqueles ou daquelas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não se importam com Deus, certo? Mas dá apenas ouvidos à voz do Senhor, a homens e mulheres de Deus, certo? Então Deus vai dizer para mim e para você: bem-aventurado o homem ou a mulher que não ouve e não anda segundo o conselho dos ímpios, daqueles que não se importam com Deus, certo? Amado, Deus sempre vai ter uma palavra para o meu e para o seu coração. Ele sempre vai falar através de um homem, através de uma mulher ou diretamente com o seu espírito para a nossa vida. Mas ele nunca vai nos deixar sem direção, sem orientação, né? Alguém pode dizer assim: ah, mas se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É um ditado comum que temos no meio, né, da humanidade. Mas pensa comigo, se conselho não fosse bom, Deus não haveria deixado um livro com vários capítulos, né, como o livro de Provérbios, que são inúmeros aconselhamentos para que o homem trilhe um caminho debaixo da vontade, da direção do Senhor e se dê bem na sua vida. Então, conselho é bom sim, mas nós precisamos saber quais conselhos devemos ouvir. E todos os bons conselhos sempre nos conduzirá pela palavra de Deus, sempre vai nos levar a andar debaixo da direção de Deus. Amém? Outro ponto que o capítulo de número 1 vai nos trazer é que bem-aventurado, feliz, próspero e aquele que desfruta é o homem ou a mulher que não se detém no caminho dos pecadores. Amém? O homem ou a mulher que não para no caminho do pecado. É isso mesmo. Normalmente, as pessoas que se detêm nesse caminho, nos caminhos de pecado, né, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que louvam a Deus, né, leem a palavra, gostam do que é bom, né, querem o que é bom, mas para no meio do caminho do pecado, certo? Conhece, quer desfrutar, mas não quer obedecer, certo? E o que levou o homem à queda, né, foi a sua rebeldia, a sua desobediência, certo? Então Deus vai falar para mim, para você o seguinte: filho, você é bem-aventurado, você foi feito para desfrutar, mas não se detenha no caminho do pecado, não pare, certo? Independente daquilo muitas vezes que eu ou você tenhamos feito, caímos, erramos, né? Mas Deus vai dizer assim, ó, levanta, olha para Cristo, olha para a cruz, o sangue foi derramado sobre a tua vida, sai deste lugar e caminha, vai em frente, não se detenha neste caminho. A graça e a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida, para nós nos apegarmos a ela e vencermos, né, todo o mal. A palavra de Deus diz que a força do pecado é a lei, certo? A lei é a força do pecado. Porém, a graça de Deus que está sobre a nossa vida é a força dentro de mim, dentro de você, por meio do Espírito de Deus, para vencermos o pecado. Amém? Então, o Senhor é o nosso ajudador. Então, se a gente esteve ou passou, porque assim, amados, a gente pode passar por este caminho, mas nós não devemos permanecer, amém? Até que Jesus volte, nós estamos sujeitos a cair, certo? A falhar em algum momento, claro, até que nós estamos sujeitos a essa carne, a este corpo, até termos o nosso corpo glorificado, mas dentro de nós há o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, né, na sua persona, na sua personalidade do Espírito Santo, que vai nos ajudar, nos auxiliar, certo? Então nós devemos clamar a Ele, pedir ajuda para Ele, certo? E não nos determos, né? E também escolher não ficar neste caminho, mas sair e seguir em frente, porque só existe um caminho, só existe uma verdade, uma única vida, que é a pessoa de Jesus, está de braços abertos nos esperando para desfrutarmos da sua plenitude de glória. E o terceiro ponto do parágrafo 1 de Salmo número 1 é que aquele ou aquela que desfruta, aquele ou aquela que é feliz, aquele ou aquela que é bem-aventurado, não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Ou seja, o que é escarnecer, pastora? A palavra escarnecer pode ser entendida como zombar.
certo? Então, o homem ou a mulher de Deus, ela não se assenta ou não permanece na roda de escarnecedores, de pessoas que zombam da glória de Deus, que desprezam a glória de Deus, que afrontam a Deus, né? A palavra zombadora ou escarnecedora vai caber ali várias características: aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que faz contenda, certo? Aquele que faz fofoca, enfim. Um escarnecedor é aquele que zomba de Deus de várias maneiras, de várias formas. Então a palavra do Senhor vai dizer assim, que muitos entendem, na verdade, que se assentar na roda dos escarnecedores é não ter contato com pessoas que têm pecado, que falha, né, e se afastar delas. E não é isso, né? O Senhor nos deixou muito claro isso em Marcos, se eu não me engano, no capítulo de número 2, quando Jesus é criticado e apontado várias vezes por se assentar com os pecadores, certo? Então os fariseus, eles criticavam Jesus porque Jesus, sabendo quem ele era, como que se permitia a estar no meio de um povo que aos olhos dele se considerava um povo zombadores da glória de Deus, certo? Então Jesus vai dizer para eles assim, os que precisam de Deus não são aqueles que estão sãos, né? Mas sim aqueles que estão doentes. E o que Jesus quer nos ensinar? Que o problema não é nós estarmos no meio deles, né? Porque Deus nos permite para um propósito, certo? Paulo vai dizer em um outro momento, assim, como que essas pessoas vão crer se não há quem pregue? Como que eles vão alcançar a salvação se não há quem ministre sobre a salvação, sobre o amor, a graça de Deus para eles, certo? Se eu não me engano, em Romanos capítulo número 10. Então, Jesus vem nos ensinar que é necessário nós passarmos por esses caminhos, pelo caminho do pecado, pelo caminho da roda do escarnecedor, mas qual que é a diferença? É o nosso posicionamento nesse ambiente. Ao chegarmos nesse ambiente, ao estarmos em ambientes como esse, a glória de Deus que está em nós deve contagiar, deve contaminar aquele ambiente. Amém? Mas jamais aquele ambiente de zombaria, aquele ambiente de caminho de pecado deve nos contaminar. Né? Infelizmente, isso tem acontecido com muitos filhos de Deus. Em vez de serem influenciadores, ativadores, né, estão sendo influenciados. Então, o Senhor nos ensina que eles precisam sim que nós estejamos nesse meio, né? E estejamos entendendo que por um propósito, né? E que o Espírito Santo nos ajude a viver esse propósito, a não nos contaminar, mas nos deixar ser influenciadores, né? Porque Jesus diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, certo? Nós somos aqueles escolhidos pelo Senhor para dar sabor às vidas, para colorir as vidas, certo? Para estender a mão quando alguém cai, levantar, para dizer, olha, o Senhor é contigo, tudo pode ser diferente. Nós somos aqueles que acendem luzes para aqueles que estão na escuridão, certo? Assim como um dia alguém foi usado por Deus para acender a nossa luz e nos conduzir à verdade e à vontade de Deus. Então, esse é o nosso papel, mas jamais nos deixar, né, se levar pelas más condutas e práticas das demais pessoas, mas olhar para elas com graça, com misericórdia e ajudá-las também a seguir esse caminho de luz que é Jesus. Amém? Então nós estudamos um pouquinho sobre esses 3 pontos durante esses 3 últimos domingos. Louvado seja o Senhor por isso. E eu creio que o Senhor vai ministrar mais e mais no nosso coração. Amém? Até que Jesus venha, está sendo restaurada em mim, está sendo restaurada em você a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos sendo aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo Jesus. Amém? Então, que o Senhor abençoe o teu dia, que Ele te encha de toda a plenitude, de toda a glória, que você seja uma pessoa bem-aventurada, que você desfrute, que você seja feliz. Eu declaro na sua vida, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz assim, filho, eu bem sei os planos, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para nos dar o fim que nós desejamos, porque Ele tem prazer em nos ver felizes, em nos abençoar. Às vezes não é da maneira que nós imaginamos, mas Ele não vai deixar de nos conduzir pelo Seu Espírito, para que nós venhamos desfrutar de toda a plenitude, para que nós venhamos ser felizes nele. Amém? Porque a nossa alegria é o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe teu dia em nome de Jesus.